começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida. E bom, por enquanto nós estamos na sala, eu não coloquei nada ainda pra decorar, gente, mas a gente já vai começar a gravar, porque eu já tô muito empolgada com essa sala. E bom, gente, depois eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui, a gente pode até fazer eu mostrando a decoração, não sei, vou mostrar pra vocês aí como vai ser. Mas a gente tá começando mais um episódio do nosso podcast e eu tenho pensado sobre um tema durante esses dias, assim, que eu queria muito compartilhar com vocês, que é justamente sobre conexão, sobre relações profundas e como que a gente cria relações profundas. Durante toda a minha adolescência, isso foi um problema pra mim, assim, como criar relações profundas, porque eu sentia que eu conhecia muitas pessoas, mas eu tinha muita dificuldade em me conectar com essas pessoas. E assim, conhecer elas por completo, sabe? Também fazer com que elas me conhecessem por completo. Então eu sentia que eu tinha muitas limitações nesse aspecto, assim, de falar mesmo de mim. Claro, né? A gente era adolescente, então eu sabia muito de mim também. Dá um desconto, mas assim, eu não conseguia, sabe? Eu sentia que eram muito superficiais as minhas relações, eu não conhecia ninguém de verdade. E isso acontecia vice-versa, sabe? Se você não dá espaço para o outro te conhecer, o outro também não vai conseguir se sentir confortável bastante para isso. Com o passar dos anos, eu fui observando como a gente faz para criar relações profundas, né? Dar espaço para o outro ser o outro e falar de verdade quem ele é. E aí, assim, eu tenho observado isso, eu aprendi primeiro com os meus amigos, assim, claro, eu vejo muito isso nas minhas relações, assim, com os meus amigos. Você dar um espaço para o outro ser quem ele é, precisa ser um lugar livre de julgamentos, né? Então, por exemplo, eu vejo com os meus amigos, assim, a gente consegue ter um relacionamento de você poder falar o que você está sentindo, você dizer suas limitações sem, sabe, levar aquela cara, assim, mas você não pode ser assim, mas isso, sabe? Eu vejo muito isso nos meus relacionamentos. Eu também fui muito apessoada porque eu escolhi bons amigos, tenho bons amigos. Tem uma amizade específica, assim, que é com a Carol, que foi, assim, muito com ela. Eu sempre falo que ela é um exemplo de amiga que eu consigo ser, todos eu consigo ter essa abertura, né? Os meus amigos de longa data, eu consigo ter essa abertura, mas com ela, não sei se por ela ser psicóloga, enfim, é muito engraçado o jeito que eu consigo falar com ela. E eu falo que ela é um exemplo pra mim de amigo que a gente pode ser vulnerável, sabe? Que a gente pode, assim, sabe, se desmanchar e o outro não senta aqui, eu te pego um baldinho, te coloco, sabe? Pra você se refazer. E ela é esse tipo de amiga pra mim, assim, que eu vejo que a gente consegue se conectar muito às vezes pelas angústias, pelas coisas que às vezes vão faltando ao longo do processo, que a gente vai sentindo dor ali, dor aqui. E a gente consegue falar sobre isso. Ana Sui fala muito sobre isso naquele livro, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que ela fala que a gente se conecta muito com o outro pela falta. E você pode reparar, muitas vezes a gente consegue se conectar a alguém por coisas às vezes que andam faltantes na vida. Eu lembro que eu moro com algumas moças, né, que eu já falei aqui pra vocês, e aí elas, na época, quase nenhuma delas namorava. Eu lembro que a gente sentava na cozinha e a gente ficava horas falando de relacionamento. Horas, vocês não estão entendendo, horas falando de relacionamento. Como que a gente gostaria que fosse, tal. Hoje elas já namoram, essas amigas, e aí é muito engraçado porque as nossas conversas passaram a ser outras coisas, mudaram totalmente. A gente não fala de relacionamento mais, a gente fala de outros temas. Claro que a gente tem uma ótima relação, mas a gente se conecta de outras formas agora. E aí é diferente, né? Porque aí a gente precisa visualizar, assim, o que me leva a estar com o outro, o que me faz interagir com o outro. E claro que a gente não vai se conectar somente pelas faltas, mas uma das coisas que nos faz estar perto da outra pessoa, muitas vezes é o que falta, né? As nossas dores, as nossas angústias, volto a dizer. E aí, assim, é muito interessante porque além desse espaço, né, da gente precisar ter um espaço livre de julgamentos para estar com as pessoas, para se conectar com elas, a gente também precisa disso, ser vulnerável. Um espaço onde você pode ser vulnerável sem que o outro faça, isso é drama, isso é não sei o que, sabe? É porque nunca é drama, né? Assim, raramente a dor do outro vai ser drama, é a dor do outro, não é a sua. Pode não doer desse mesmo jeito para você, mas
dói no outro. E aí eu vejo que esse melhor jeito de a gente se conectar a uma pessoa é você entender que todo mundo tem as suas vulnerabilidades. A gente tem que tratar com muita atenção, muito carinho isso, que é do outro. E aí eu vejo muito isso quando alguém para te ouvir, né? E você consegue perceber que você está sendo ouvido de fato. Repare como você sai recarregado daquela conversa. Então, naquele momento ali, gera uma relação com profundidade, porque o outro está te ouvindo, você está ouvindo o outro. E assim, o que eu vejo muito isso nas relações que eu vou criando ao longo do processo hoje. Eu senti que na adolescência eu tinha muita dificuldade de me conectar com o outro, porque eu não queria falar das coisas que me incomodavam, das minhas dores, das minhas angústias. Para mim tudo sempre estava tudo bem, tudo ótimo. Depois, quando eu comecei a ser mais humana, muito mais humana, aí o outro passou a se sentir muito disponível também, tanto para falar do que doía nele, tanto para ouvir o que doía em mim também. E aí eu vi que isso era um espaço confortável para estar. E uma coisa que eu observo muito nos relacionamentos, assim, que eu acho que é isso, né? É um tipo de relacionamento saudável, quando você consegue ser vulnerável, quando você consegue, sem o outro vir, eu acho que isso aí é isso aí, acho que isso aqui é isso, sabe? Sem o outro, ele sempre tem uma resposta na ponta da língua para uma questão que você está passando, sabe? Sem ouvir atentamente. Eu gosto muito de um filme, eu já falei sobre ele aqui, eu falo que eu não recomendo porque ele é muito violento, mas as falas do filme são muito boas, que é o Clube da Luta, não devia ter falado, né, que vocês vão ver depois, quem não tiver visto. Mas é um filme muito bom porque tem uma cena específica que o protagonista fala disso, e ele fala que a gente não para ouvir o outro, a gente não escuta o outro ouvindo o outro, a gente ouve o outro pensando no que a gente já quer falar logo em seguida. E eu vejo que, na verdade, assim, os relacionamentos estão baseados nisso, né? Sempre assim, numa opinião que eu tenho, e nunca tipo assim, tá, mas o que você tá sentindo? Senta aqui, sabe? Assim, vamos ouvir o outro de fato. Se a gente tem que todo levar isso para o nosso lado. Tá tudo bem, a gente também se conecta ao outro pensando nas nossas histórias, mas é legal a gente dar esse voto de confiança, né? Esse espaço de abertura para que o outro também esteja ali e ele fale dele, sem a gente tem que todo levar para a nossa vida. E assim, eu vejo que as relações, assim, para a gente se conectar ao outro, né, com profundidade, não fugir quando ficar ruim, quando o outro não é o que eu quero, ou ele não é o que eu esperava. Então, vou contar. Eu tinha antes de ter certeza que o tipo de pessoas que eu gostaria de ter na minha vida, eu tinha um hábito muito assim. Quando eu vi que aquela pessoa, ela dava 5% de má nota comigo, assim, eu vou usar má nota, que eu sou mineira, né? Má nota que a gente fala em Minas. Mas quando aquela pessoa via que aquela pessoa dava assim uns 5% de aí eu já falo assim, gente, por que eu não quero não? Não quero nem ficar perto dessa pessoa, que nada a ver. Eu já deixava de lado, gente, fazer muito isso. E comecei a ver que isso era uma falha muito grande, porque tem uma teoria, né, dos 10% e dos 90%. Às vezes a pessoa tem 90% que é sensacional, e 10% que você não ama tanto, que você não admira tanto ainda, que você pode vir a admirar, se você tiver paciência. E 10% que às vezes você não tá ali tão feliz com aqueles 10%, mas aí você deixa de ter aquela pessoa na sua vida por causa de 10%. E os 90% dela, que é incrível, você perde, né? E lembrando que a gente trata o outro como se a gente não tivesse 10, 20, 15, 30% faltantes também, sabe? E a gente lida com o outro como se só o outro tivesse partes difíceis de lidar, né? A gente também tem partes difíceis de lidar, mas e se a gente falar, nossa, eu banco essa parte difícil, e a gente também bancar a parte difícil do outro, sabe? E aceitá-la, nossa, isso aqui é um ponto difícil dessa pessoa, mas eu aceito, tá tudo bem. Essa parte eu aceito. Acho que também entender quais defeitos você atura e quais não. E aí você decide se fica ou não naqueles tipos de relacionamento. Mas é muito importante, assim, eu tenho visto que a gente precisa, assim, não abandonar as pessoas quando a gente vê que tem detalhes ali que a gente não gosta tanto. Todo mundo tem detalhes que ninguém gosta tanto. A gente não pode partir de um ponto
de que a gente não tem esse detalhe, sabe? Assim. Então, é escolher quais vão ser os que você atua e não. E aí sim, decidir permanecer ou não. Mas eu tenho visto assim que é difícil a gente visualizar as relações de forma profunda, porque a gente está num mundo extremamente tecnológico, onde eu vejo um post, eu vejo alguma coisa, eu acho que eu conheço o outro, eu acho que eu sei alguma coisa do outro. Então a gente tem muita pressa, sabe, em conhecer o outro. E essa pressa, a pressa é inimiga da perfeição mesmo, ela é inimiga da profundidade, ela é inimiga de tudo, dos bons relacionamentos, da boa convivência. Porque você acha que conheceu alguém porque você viu alguma coisa, ou porque alguém te falou alguma coisa, mas o laço mesmo completo, amarradinho, você ainda não foi fazer, ainda não foi ter. Né? Então, eu sinto que é difícil, né? E Bauman fala muito disso, a liquidez desse mundo que a gente é muito superficial e aí a gente está sempre procurando a próxima relação que vai satisfazer o que a gente quer. E a gente faz isso com tudo, né? Com tudo, com as pessoas, com as coisas, com amigos, com tudo. Eu tô sempre procurando a próxima estação onde eu vou achar realmente o que eu quero. E aí tudo se torna substituível. Mas as pessoas não são substituíveis, né? Então, é isso. E aí eu acho que esse episódio é assim, pra gente trazer essa profundidade pra nossa vida, para os relacionamentos, pra gente ser vulnerável e também aceitar a vulnerabilidade do outro, aceitar que os outros têm fraquezas também e se ajudar nessas fraquezas ao invés de descartar na primeira mancada que o outro dá, sabe? Eu acho que as pessoas não são descartáveis, os relacionamentos não são descartáveis, amigos não são descartáveis. E é isso, eu espero que esse episódio faça muito sentido pra você, assim como fez pra mim estar aqui. Espero te ver na próxima semana, fica com Deus, até mais.